Fala aí, pessoal do Terceirão. Como é que estão vocês, gente? Espero que tenham tido uma excelente semana aí de estudos, estejam conseguindo acompanhar direitinho as nossas orientações semanais. Então, pessoal, muito bem, vamos sair mais uma aula de revisão na matéria de História e hoje nós vamos falar sobre, na nossa revisão, sobre a colonização da América pelos espanhóis e também as colonizações tardias realizadas pela Inglaterra, França e Holanda, tá bom? Então vamos aí, quero compartilhar com vocês a apresentação para isso, um PowerPoint aqui que vai nos ajudar durante toda a nossa aula, ok? Bom, sempre lembramos as nossas orientações semanais também, né? Lembrando que hoje nós estamos entrando aí na semana 2 do ciclo 1 do quarto bimestre, e eu peço que vocês, além de assistir essa videoaula contendo a revisão, façam lá a leitura das páginas 32 a 34 do Mega 1, a História Geral 7, né? Marca lá para nós ali, e também façam as seguintes atividades, a 3, 4 e 5 da página 35 e 3, 4 e 5 da página 36. São 6 questões aí para vocês exercitarem o seu conhecimento, como nós falamos anteriormente. Mais exercício, vamos lá, vamos fazendo exercício para ajudar vocês em preparação no final aí para o vestibular que vocês farão, tá bom, gente? Também lembro, qualquer coisa, estamos no fórum para tirar dúvidas, responder para vocês responder a sua pergunta lá do fórum, mas também tirar suas dúvidas. Na sala virtual também, na sexta-feira, conversamos um pouco, esclarecemos dúvidas e ajudamos um pouquinho mais aí na formação do conhecimento de vocês. Certo, galera? Então vamos lá, vamos falar sobre a colonização da América. Ela foi impulsionada por essas duas palavrinhas, né? Riqueza e fé. Estariam juntas certamente nessa expansão marítima europeia. Aquelas pessoas que vieram para conquistar a América, elas partiam especialmente em busca do ouro e da prata, de metais preciosos de uma forma geral. O próprio Colombo, no seu diário, deixa bem claro isso. Várias vezes você consegue perceber a palavra presente ali, ouro, ouro, ouro. Então, há essa busca incessante. Mas também no mesmo Diário de Colombo, você encontra uma outra função dessas viagens, que seria, né, levar aquelas outras populações ao cristianismo. Levar o cristianismo a essas pessoas. Então, é interessante que esse outro mundo significava salvação e fortuna. Salvação porque estaria lá o paraíso, com ouro e tudo mais. E fortuna, né? Estariam também ali as riquezas. E eles contribuiriam, de certa forma, para o reino de Deus, ao levar esses indígenas, aqueles povos nativos, na verdade, ao cristianismo. Bom, então, gente, ouro e fé estavam juntos, sim, com certeza. E uma das principais lendas que vão impulsionar ainda mais isso será a lenda do Eldorado, que vai promover essa febre do ouro em milhares, perdão, de exploradores europeus durante aí a era moderna. Ao lado você vê a representação aí, né, da questão da lenda do Eldorado, que é aquela história mítica que, segundo dizem, eles encontraram um indígena ali na região do atual Peru, e esse falou que conheceria um lugar onde as pessoas banhavam num lago sagrado e a pessoa saía totalmente coberta de ouro em pó. E isso impulsionou cada vez mais o imaginário desses exploradores que vão em busca do ouro. Agora, além do imaginário, vai impulsionar ainda mais quando foram descobertas na região de Potosí, na Bolívia, minas de prata, as maiores minas de prata do mundo conhecido da época vão ser encontradas. Isso vai impulsionar ainda mais a busca por estas riquezas. Gente, é interessante de fazer essa diferença. Nós vamos falar posteriormente sobre os portugueses, mas os espanhóis, eles tinham essas duas principais motivações: a busca de metais preciosos, as minas de prata aqui de Potosí que acabamos de falar, e a própria cristianização dos indígenas. Enquanto os portugueses, a busca por especiarias, porque o objetivo deles era chegar até a Índia, contornando a África, e também tinham o desejo de levar o cristianismo pelo mundo. Isso é claramente notado porque diversas dessas expedições levavam padres, levavam franciscanos, dominicanos, agostinianos, né? Ou mesmo também alguns padres jesuítas, certo? Então você vê isso na intenção realmente clara desses povos aí. Bom,
ou desses exploradores. Agora, de fato, começa a colonização porque algumas invasões começam a surgir. Essas invasões são chamadas de colonizações tardias, dos franceses, ingleses e também holandeses. Eles começam a tentar pensar agora aqui no século XVII apenas. Desculpa, XVI apenas. Eles vão começar a procurar a tentativa de colonização da América. Por isso são chamadas de colonizações tardias. E a primeira tentativa deles é invadindo regiões já aonde já tinham chegado espanhóis e portugueses. E essa foi a principal motivação porque os espanhóis resolveram acelerar o processo de colonização dessas regiões, mas encontraram certas dificuldades. Que dificuldades foram essas? Primeiro, se desprender da segurança europeia. Afinal de contas, as pessoas teriam que ir para uma aventura, para lugares onde não conheciam, totalmente diferentes e enfrentar também desafios muito grandes. Então, primeiramente, sair dessa comodidade. Segundo, era muito custoso, tanto pela proteção das viagens e de volta, porque como nós temos ali até corsários ingleses foram utilizados para como piratas para poder roubar essas embarcações, como também da própria produção. Tanto que, inicialmente, como não deu certo com os indígenas, acabaram usando na produção, a mão de obra escrava, certo? E uma outra grande dificuldade foi subjugar os indígenas. Não foi tão fácil assim. Afinal de contas, havia uma população muito grande de indígenas aqui na região. Mas nós sabemos que, infelizmente, boa parte dessa população foi arrasada com a chegada, especialmente dos espanhóis, que tinham a seguinte tática, né? Vamos atirar para depois perguntar. E realmente foi o que eles fizeram. Dizimaram boa parte da população indígena dos lugares explorados pelos espanhóis. Não só pela conquista, mas também explorando eles, como nós vamos ver mais à frente ali, na produção, tanto agrícola como também de minérios. Tá bom? Bom, vamos em frente aí, gente. Agora falamos sobre a Espanha. A Organização da América Espanhola é interessante aqui, né? Em 1532 vai ter início aí a fase da colonização e a conquista foi iniciada por esses camaradas chamados aí adelantados. Quem que eram esses adelantados? Eles eram aventureiros beneficiários da coroa, que por meio das capitulações, né? Ou seja, eles recebiam a capitulação, que era um documento que conferia para eles amplos poderes para atuar nas áreas conquistadas. Em troca, eles deveriam também cristianizar esses povos, os povos que estivessem ali, e mandar as suas partes das riquezas para a Espanha. Para organizar melhor a administração colonial, a coroa espanhola vai dividir seus domínios americanos aqui em vice-reinos e capitanias gerais, certo? Os dirigentes escolhidos pelos Conselho das Índias, né, desses vice-reinos e dessas capitanias gerais. O que era esse Conselho das Índias? Era um órgão da coroa espanhola para centralizar a administração das colônias espanholas. E através desse órgão eram escolhidos, então, quem seriam os vice-reis, quem seriam, então, os líderes das capitanias gerais. Tá bom, gente? Os governantes das capitanias gerais. Vamos falar aqui a respeito desses vice-reinos aí e também as capitanias gerais. Entre os vice-reinos, nós temos a Nova Espanha, nós temos também a Nova Granada. Nova Espanha fica onde hoje nós encontramos o México. Nova Granada, região de Venezuela e Colômbia. Temos Peru, justamente na região do Peru, tá? E parte da Bolívia. E Rio da Prata, região da Argentina, Paraguai e Uruguai. Tá bom? Entre as capitanias gerais, nós temos, então, as seguintes. Nós temos Cuba, região da ilha de Cuba mesmo, mas as ilhas do Caribe toda, não só Cuba. Guatemala, né, região da América Central. Venezuela, mais próxima à Venezuela e as Guianas. E Chile, realmente atualmente na região do Chile, certo? Então, nessa organização da América Espanhola, a gente quer destacar para vocês aqui
que os vice-reis e os governadores das capitanias, eles deveriam estar sujeitos ao controle direto da coroa espanhola. Agora, existiam os chamados cabildos. E esses cabildos, eles controlavam a política municipal. Seria basicamente como se fosse uma câmara, né, de vereadores, esses cabildos aí. Então, eles eram assembleias assim semelhantes a essas câmaras municipais que nós temos na atualidade, constituídas por elementos da aristocracia local. E geralmente seriam quem? Os grandes proprietários de terra, os mineradores, os grandes comerciantes. Esses camaradas, eles eram os assim chamados de cabildos, membros dos cabildos, tá bom? Os que administravam os cabildos. É importante falar também sobre a questão da sociedade colonial espanhola. Gente, na América Espanhola, o topo da pirâmide social era ocupada pelos chapetones. 1% aproximadamente da população apenas. Os chapetones e o clero, eles eram aqueles que comandavam praticamente tudo, né? E quem eram esses chapetones? Eles eram espanhóis, né? Eles exerciam os altos cargos e tinham os privilégios. Eram esses que mantinham todos os privilégios. Maiores privilégios para poderiam governar, por exemplo, os vice-reinos eram todos governados por chapetones, certo? Agora nós temos também uma nova classe que vai surgindo ali, que são os crioulos. Com o passar do tempo, vai se formando essa classe de descendentes espanhóis chamados de crioulos. Os crioulos, eles iriam estudar na Europa, voltavam para a América e assim exerciam seus cargos ali dentro. Eles eram então descendentes espanhóis nascidos na América. A diferença seria essa. E essa elite colonial, né, de grandes proprietários, comerciantes, integrantes dos cabildos, das câmaras municipais, vão ser muito importantes depois na libertação, na independência da América Espanhola. Muitos deles vão liderar este movimento de independência. Temos os mestiços também, capatazes e artesãos que serviam os crioulos, certo? E, por último, nós temos boa parte da população que era formada de índios e negros. Eram explorados como escravos ou semi-escravos nos regimes da mita ou encomenda, que nós falaremos aqui daqui a pouquinho, certo? Bom, o comércio, como era feito esse comércio? Através de duas práticas principais. O monopólio comercial, onde a colônia só comercializava com a metrópole, as riquezas todas retiradas da América eram enviadas à Europa através desse pacto colonial aí, onde a colônia só comercializa com a metrópole. Então, não poderiam estabelecer nenhuma outra relação comercial com outra nação, exceto com as metrópoles. Para facilitar isso, para tentar fazer isso, eles vão criar o sistema de portos únicos e os sistemas de frotas anuais. O que é esse sistema de portos únicos? Existiam diversos portos da onde deveriam sair as embarcações espanholas e aonde elas deveriam aportar. Esses portos únicos seriam Cádiz, Sevilha, na região da Espanha, né? E aqui na América nós temos Porto Belo, onde hoje nós temos Panamá, México, né, que é a região de Veracruz, no México mesmo, e Cartagena, na Colômbia, para isso controlar cada vez mais esse comércio. Posteriormente, para ajudar ainda mais na proteção, foi-se criado o sistema de frotas anuais, que o objetivo era o quê? Impedir o contrabando de mercadorias e metais preciosos e a proteção da pirataria, tá certo? Então, essa era a forma como eles fizeram para poder manter o seu comércio ativo com a colônia. Na agricultura, nós temos as famosas haciendas, mais aportuguesado, fazendas, né? Que seriam o quê? As grandes extensões de terras onde se pratica a agricultura e a pecuária, gente. Essas haciendas aí, elas foram muito importantes no desenvolvimento agrícola ali. No entanto, a atividade econômica preponderante da América Espanhola não foi a agricultura, mas nós vamos ver que vai ser a mineração. Para que então servia essa agricultura? Para atender as necessidades do mercado interno. Muitas vezes fornecer recursos de alimentação para os produtores de minérios, né, ou para os grandes exploradores da mineração. Bom, que é o que nós vamos falar agora aqui. Essa vai ser a atividade econômica preponderante aqui, né? A escravidão africana vai ser praticamente restringir-se às plantações de cana-de-açúcar e tabaco no Caribe, enquanto em outras regiões predominou o trabalho indígena nas
no regime da mita ou da encomenda. O que era essa encomenda, gente? A encomenda era o seguinte: a exploração de um grupo de indígenas por um colono chamado de encomendeiro, e ele recebia da coroa autorização para explorar uma região e também os nativos que estariam sob a sua jurisdição. A única obrigação que eles tinham era cristianizar esses indígenas, certo? Então, essa era a questão aqui do encomendeiro. Ele deveria, então, catequizar esses nativos. Agora, a mita, ela era praticada pelos incas e vai ser adaptada, pelos interesses mercantilistas dos espanhóis. Na mita, as comunidades ameríndias eram obrigadas a colocar à disposição do colono certo número de homens para trabalhar de acordo com os seus interesses. No caso, a mineração. Então, eles teriam que produzir uma certa quantidade de ouro por período. Então, essa é a chamada mita. E as lastimáveis, gente, condições de vida proporcionadas por esses tipos de relação de trabalho vai acabar gerando uma severa diminuição da população indígena nessas regiões. Certo, galera? Bom, vamos então a falar agora sobre a colonização inglesa. Aqui nós temos que fazer essa diferenciação entre esses dois tipos de modelos coloniais. Os colônias de povoamento, que foram executadas pelos ingleses, e alguns grupos também holandeses, você vai encontrar em alguns lugares, mas aonde o que era a colônia de povoamento? O trabalho era livre, através de pequenas e médias propriedades voltadas para a produção mais interna. Ou seja, as riquezas não saíam de lá, ficavam ali. Eles construíam na região sua própria riqueza e não mandavam para fora. Bom, enquanto na colonização de exploração, as grandes propriedades de terra haviam, a mão de obra escrava era utilizada e normalmente era produzido para exportar, para mandar para fora, para voltar para a Europa, realizada pelos países da Península Ibérica. Talvez aí está aí a razão do porquê o desenvolvimento maior de algumas dessas regiões da América, a gente pode até notar aí, né? Não somos burros nem nada para poder entender o porquê, certo, gente? Então vamos falar agora sobre a colonização inglesa. Tem uma peculiaridade muito interessante dessa colonização estadunidense. Duas, na verdade, né? A primeira delas, que as colônias elas poderiam ser administradas pelos próprios colonos, chamados de self-government, né? Ou o autogoverno. Esse self-government foi muito importante, onde havia uma assembleia de representantes de colonos com autonomia para legislar até sobre leis fiscais. Com o tempo, a Inglaterra vai tentar apertar a situação lá, mas como esses colonos já estavam mais experientes, eles não vão aceitar muito bem essa intervenção, o que geram as lutas pela independência dos Estados Unidos no século XVIII. Bom, mas isso era mais para frente. E também a outra peculiaridade era que eles estavam livres do pacto colonial. Não havia a intervenção aqui do pacto colonial, algo bem interessante. Nos Estados Unidos, foi feito então as 13 colônias da América do Norte, onde 4 delas ficavam no norte, 5 no centro e 4 na região sul. Importante a gente falar aqui um pouquinho sobre cada uma delas. Nas colônias do norte, eram formadas por pequenas e médias propriedades rurais, produtoras de frutas, centeio e também de cevada, tá bom? O trabalho tinha como base a própria família dos colonos. E eles utilizavam a chamada servidão de contrato. O que é essa servidão de contrato? Os camponeses empobrecidos, eles queriam, então, uma vida melhor. E sem recursos para se manter na Europa, e até para deixar a Europa, eles recebiam ajuda, então, para viajar para a América. Ao viajar para a América, eles eram contratados por esses proprietários que pagavam a sua passagem e até que eles pudessem, então, com o trabalho, pagar toda a sua passagem. Então, era essa forma de servidão de contrato. Eles não vão adotar, as colônias do norte, o modelo escravista, tá certo? Então, essa era a forma que utilizavam ali. Houve também
Os colônias do norte, desenvolvimento comercial e de produção de manufaturas, fabricações de tecidos, bebidas, móveis, ferramentas e embarcações. E eles foram o centro do comércio triangular. O que é esse comércio triangular? Eles levavam para a região da África rum, né? Com as embarcações voltavam para a América Central e traziam escravos. E na América Central, eles pegavam o melaço para retomar para a América do Norte. Então, esse foi chamado de comércio triangular, né? E o centro desse comércio triangular foram as colônias do Norte. As colônias do centro, elas eram formadas por médias propriedades e produtoras especialmente de grãos, né, de cereais e também de algodão. O trabalho também tinha como base a própria família, e com pequena proporção agora aqui de trabalho escravo, né? Não, não, não como as do Colônia do Norte, nem também como as colônias do Sul, que utilizará amplamente a mão de obra escrava. O comércio era o principal elemento econômico, comercializavam peles, madeira, peixes, entre outras coisas. A região também ela vai atrair muitos imigrantes, especialmente irlandeses na região de Nova York, mas também virão escoceses, suecos e holandeses. Certo, gente? E as colônias do sul, que são formadas por grandes proprietários rurais, no regime do plantation, com grandes proprietários de terra, com economia voltada para a exportação, basicamente o modelo da colonização de exploração, com grande utilização de mão de obra escrava. Os produtos eles eram comercializados com a Europa, normalmente, e quais seriam esses produtos? Algodão, você tem o tabaco e o próprio índico, né, a matéria-prima do anil. Não houve desenvolvimento de manufaturas na região das colônias do Sul. Ok, gente? E a colonização inglesa no Caribe? Olha, interessante. As ilhas inglesas foram exploradas para a produção de açúcar e de tabaco. Como a população da região tinha sido praticamente dizimada pelos espanhóis, eles precisaram utilizar da mão de obra dos escravos africanos. E isso vai realmente estimular o tráfico em forma gigantesca nessa região, né? Então, a mão de obra passou a ser de escravos africanos nas colônias do Caribe, como, por exemplo, a Jamaica, que receberá um alto número de africanos nessa região. Tá bom? Bom, a colonização francesa, galera. A colonização francesa é interessante. A efetiva colonização francesa só vai acontecer a partir do governo de Henrique IV, quando ele bota a casa em ordem. A partir do momento que ele bota a casa em ordem lá, estabelece a paz interna, tanto politicamente como também religiosamente, na parte da religião deles, ele consolida perdão, o Estado absolutista e aí firma a base da economia mercantilista, que passa a ser um alvo deles lutar, encontrar novas terras. E aí, as principais terras que serão, inicialmente chegam através no rio Montreal, né, onde vão explorar, e posteriormente vão fundar Port Royal em 1605 e Quebec em 1608. Esses colonos franceses eles vão estender os seus domínios também para a área que é denominada de hoje de Louisiana, no sul dos Estados Unidos, ali banhada pelo Golfo do México, mas realmente será centralizado especialmente na América do Norte, onde hoje nós conhecemos por Canadá, tá bom? Então esses territórios aí são os atuais territórios do Canadá, a não ser a Louisiana, que era no sul dos Estados Unidos na atualidade, mais conhecida pela cidade de New Orleans, né, Nova Orleans, na região sul ali dos Estados Unidos. Bom, falando sobre os franceses, gente, os franceses também ocupam parte da América Central, insular, exploram as colônias ali, seguindo o modelo das colônias ibéricas, ou seja, de exploração. O Haiti é interessante, eles tomam parte da ilha, né, da Espanha, e metade da ilha fica com a França, que é o Haiti, e a outra metade vai para a Espanha, que é a República Dominicana na atualidade. E a ideia era simplesmente a produção de açúcar na região, especialmente depois do declínio da produção de açúcar no nosso país, aqui no Brasil. Na América do Sul, eles têm a Guiana Francesa, que além de ser explorada economicamente, foi uma colônia penal, onde eles mandavam pessoas que tinham que cumprir penas aqui na região. Bom, e os holandeses, galera? A participação holandesa
ela começa a partir de 1609, quando também eles se veem livres, praticamente da Espanha, e isso vai ser possibilidade através da criação da Companhia das Índias Orientais, em 1602 e 1621, a Companhia das Índias Ocidentais, que vai permitir que essa burguesia holandesa atuasse diretamente nos negócios coloniais, né? Interessante que os holandeses também vão ocupar o Nordeste do Brasil, foi parte do projeto deles, dessas companhias das Índias aí, que vão financiar essas ocupações, posteriormente vão ser expulsos do nosso país, como também os franceses que tentaram invadir o Rio de Janeiro vão ser expulsos posteriormente. Bom, é assim então que nós vamos vendo o desenvolvimento cada vez mais de explorações desses países nas Américas. Galera, então é isso aí. Espero que tenham compreendido. E qualquer coisa, qualquer dúvida, por favor, me procura, tá bom, gente? Boa semana de estudos para vocês.